A presente reunião destina-se à apresentação do relatório pelo relator, senador Antônio Anastasia. Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Gleice. Senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, o senhor relator e a todos os membros da comissão. Com a palavra, a senadora Gleice Hoffmann. Muito obrigada, senhor presidente. Ontem, durante a sessão realizada, eu fiz uma manifestação aqui pela ordem que entendi e entendo legítima sobre a ausência do senhor relator dessa matéria durante parte da oitiva dos convidados que traziam substanciosos argumentos da defesa da presidente da República. Relevante debatidas no tribunal. Todas as vezes que o relator das ações diretas, por qualquer motivo, esteja ausente, o depoimento das autoridades nas matérias é suspenso. Não se pode admitir que um relatório seja preparado antes que esgotados os argumentos trazidos nos debates. Não um julgamento correto como deve ser. Portanto, eu quero que fique registrado isso nesse processo em ata sobre esse comportamento em relação à ausência ontem do relator na oitiva, final da oitiva, das testemunhas de defesa aqui que foram ouvidas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, afora a postura, vou usar uma expressão forte, mas o momento exige, desleal e oportunista, que foi Eu protesto, senhor presidente. Eu tratei todo mundo aqui protesto, com muito respeito. Não tem posição desleal e nem oportunista aqui. Agressividade desnecessária. Não tem nenhuma deslealdade. Eu sequer disse Garantir a palavra, desleal e desleal. Com certeza seria a mim, não. Não, calma. Vocês estão desesperados. Eu nem concluí a frase. Não estamos desesperados. Apenas queremos respeito nesse processo. Senador Gleice, vamos eu ouvir o sequer senador concluí a Cássio. frase e colocaram logo a carapuça. Eventualmente alguma... É porque já foi usada isso, essa expressão foi usada ontem pelo senhor relator e eu não vou admitir que ela seja usada novamente. Eu não. Vossa Excelência, eu peço que Vossa Excelência me garanta a palavra. Veja, com a palavra o senador Cássio Cunha Lima. Eu sequer concluí a frase, não havia sujeito na frase, interromperam a frase e colocaram a carapuça. Fiquem com ela. Fiquem com a carapuça que vocês mesmos colocaram. O que nós estamos vendo aqui é a repetição de um gesto que vem ocorrendo desde o momento da instalação desta comissão. Quando, para ganhar algumas horas, ou talvez um dia a mais, nessa ganância, nessa sede de poder, de quem não quer largar o osso de forma nenhuma, se tenta procrastinar, se faz chicana, se faz obstrução de um processo previsto na Constituição, legítimo, e se passa a ter, inclusive, desrespeito nas próprias relações interpessoais que procuramos sempre preservar. O que se vê nesse instante é o velho PT de sempre. O PT do quanto pior, melhor, o PT do circo pega fogo, já abandonaram a presidente Dilma Rousseff há muito tempo, entregaram a presidente à própria sorte, não se faz a defesa aqui da presidente. Ontem, nós não tivemos, a rigor, um espaço para a defesa da presidente Dilma Rousseff. Tivemos mais um palanque de proselitismo político. O que o doutor Marcelo fez ontem foi motivo de piada nas consciências mais maduras do Brasil, pelo que ele tentou fazer aqui nesta comissão. Então, a comissão renova o apreço, o respeito ao trabalho do digno relator, que de forma justificada se ausentou por alguns poucos instantes e retornou após a provocação desnecessária a esta comissão e que dentro de poucos instantes fará a leitura do seu relatório. Mas o Brasil está acompanhando a leitura política de tudo que está acontecendo, dessa tentativa de procrastinação reiterada, de quem já abandonou, sim, a defesa da presidente. Não há mais defesa da presidente, há apenas a tentativa vã de construir um discurso
para disputar futuras eleições. O PT voltou a ser o velho PT de sempre. Agressivo, desrespeitoso, provocador, como fizeram durante anos que estiveram na oposição. E retornando agora à oposição, voltam aos velhos hábitos, às velhas práticas, rompendo até limites das relações interpessoais que devem ser respeitadas a despeito das divergências políticas. É lamentável que se tenha um fim tão melancólico, com a presidente Dilma Rousseff denunciada ontem, que será denunciada pelo Procurador-Geral da República, como ontem noticiou toda a imprensa brasileira, o ex-presidente Lula, é um fim melancólico. Poderíamos assistir um fim com maior grandeza, com maior espírito público, mas, infelizmente, agora estão só se preocupando em construir um discurso... Conclua, senador Cássio. Vossa Excelência pediu uma questão de ordem, está entrando no mérito da questão. Não, Excelência. Peço pela ordem, senhor presidente. Eu não pedi questão de ordem. Eu peço pela ordem, senhor presidente. Só para esclarecer, presidente, eu não pedi questão de ordem. Eu pedi a palavra pela ordem e, generosamente, como determina o regimento, Vossa Excelência... Então vamos considerar como sendo uma palavra para contraditar. Eu quero contraditar o senador Cássio. Não, também, senhor presidente. Veja só. Senhor presidente. Senhor presidente, A sessão foi convocada, senhor presidente. presidente, Se Vossa Excelência permitir, Eu também quero a palavra. vai fazer esse debate aqui, porque o PT já não defende mais a presidente Dilma, o PT só quer fazer seu discurso Essa político estratégia, ela é uma nas próximas eleições. Voltou a ser o velho PT de toda a vida. Eu quero falar, eu queria pedir a palavra pelo artigo 14, porque ele citou o PT. se for abrir para contraditar, eu quero, presidente. Um momentinho. Ele citou o PT e eu quero responder pelo PT. O plenário está ultrapassando os limites. Vamos ter calma. Agora, eu já estou com a resposta aqui. Nós vamos por etapa. A questão de ordem da senadora Gleice Hoffmann. Com base em que artigo do regimento, presidente? Artigo 18, uma reclamação, senador. Senador Ferraço, Vossa Excelência é um dos mais Isso é brilhantes chicana, senadores dessa presidente. Isso é casa. chicana, Senador, não presidente. precisa falar isso, senador. Não é Peço chincana, a artigo compreensão de Vossa 18, Excelência. para uma reclamação, foi a questão de ordem que eu fiz. Eu vou responder a questão de ordem da senadora Gleice Hoffmann. É uma obrigação e o respeito da presidência responder a questão de ordem. Trata-se de questão de ordem que discuta a eventual ausência do relator durante parte dos debates com os convidados na tarde de ontem, acompanhados pelas equipes de assessoramento à disposição da comissão. À vista do exposto, parece-me manifestamente improcedente a questão de ordem, embora a ata registrará a manifestação de Sua Excelência, como é de seu legítimo direito. Tendo por eles o maior respeito. Pela ordem, o senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Trata-se de questão de ordem, artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, fundamentada nos seguintes dispositivos legais: artigos 92 e 306 do Regimento do Senado Federal e artigo 38 da Lei 1079 de 50. Senhor presidente, o pedido de impeachment que ora essa comissão analisa está assentado em supostos de respeitos à Lei Orçamentária Anual, que constituiria um crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Fato 1. O relator eleito por essa comissão, quando governador do Estado de Minas Gerais, incorreu em prática idêntica à que está sendo acusada a senhora presidenta da República no pedido de impeachment, 5% em educação. O governador Antônio Anastasia não cumpriu o que determina a Constituição e, mais ainda criou, com o Tribunal de Contas do Estado, um relator que tinha sido deputado pelo PSDB, um termo novo, termo de ajustamento de gestão. Um termo de ajustamento de gestão para burlar o que está na Constituição. O que uma transmissão ao vivo não faz, né? Em cima dessa... Senhor presidente, isso não é uma questão de ordem, senhor presidente. Vamos respeitar. Senhores vão nos respeitar aqui. Porque os senhores estão querendo tirar uma presidente da República por 6 decretos.
Senador- que todos os governadores... Senador Lindbergh. Eu quero concluir. Senador Lindbergh, a palavra de Vossa Excelência será concluir. assegurada. Desse país. Então nós queremos sim, senhor presidente. E vamos questionar até o final a presença de um senador do PSDB na relatoria. Então a gente quer aqui, com essa questão de ordem... Te agredir, não. Não agredi. É importante. Um momentinho. É importante. O senador não pode agredir. Presidente, É importante que todos relembrem pela experiência. Tenha calma. Presidente, tem que tirar, tem que retirar dos anais, das notas. Presidente, A palavra eu não sou cinismo cínico, é estou uma aqui cumprindo agressão meu à Constituição. não sou deputado de Minas para estar julgando isso, então eu acho que merecemos Senhor presidente, respeito. vamos garantir a... Se há O discordância... Lindenberg estava com a palavra, senhor Essa presidente. Questão de ordem é Vamos manter o nível. Agredir não, Senador presidente. Amorim. Um Agredir momentinho, não. senador Amorim. Me Um senti momentinho. agredido. Agredir não. Então, Vossa eu Excelência também não- acreditei nesse governo. Vossa Excelência não está com a Não sou palavra. deputado estadual de Minas. Se houve omissão lá, paciência. Aqui nós temos que cumprir a nossa missão, presidente. Se Vossa Excelência... Agredir não. Se Vossa Excelência ficou agredido... Com todo respeito, agredir não. Senador Lindbergh, Vossa Não pode Excelência passar já por questão apresentou a questão de Agora, ordem. sem agressão. O Sem senador, agressão. Contraditar, senhor o presidente. senador Cássio Cunha Lima pediu para contraditar. Quer ceder a palavra ao Ferraz para contraditar? 5 minutos, o senador Ferraz. Quero encerrar em 20 segundos, senhor presidente. Só quero encerrar. Porque foram... Só quero encerrar em... Se os senhores se sentiram agredidos pela palavra cinismo, eu vou repetir. Cinismo é o que os senhores estão querendo fazer aqui. que é cínico. Repito. Cinismo. Porque os governadores fizeram decreto de créditos suplementares de todos os estados do país. Fez o governador Anastasia, fez o governador Geraldo Alckmin. Então, falando, é muito cinismo isso que os senhores querem fazer aqui. Não, um momentinho, depois de Ferraz. Vossa Excelência está em terceiro lugar, desculpe. Com a palavra o senador Ricardo Ferraz para contraditar a questão de ordem do senador Lindbergh. Senhor presidente, lamentavelmente, todo esse teatro exercido pelo senador que me antecedeu, porque eu não vou dar ele o direito de se prevalecer do artigo 14, mas todo esse teatro patético se deve a duas razões. A primeira delas é porque ele insiste em manter o seu discurso para a sua base política. Não estivesse em tempo real a televisão brasileira transmitindo os desdobramentos dessa reunião. 5 minutos para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência foi condescendente com o senador que me antecedeu, eu peço a mesma simetria, presidente, por gentileza. Senão eu vou encerrar minha palavra e vou considerar Vossa censurado. Excelência tem 5 minutos. Eu serei tão condescendente Muito com Vossa obrigado. Excelência como fui Eu o senador agradeço, Lindbergh. eu agradeço a Vossa Excelência. Esse teatro todo, portanto, ele tem duas razões. A primeira delas é que ele quer aparecer na televisão. Então, ele está efetivamente fazendo um discurso para a sua escassa base. A segunda razão, além do teatro, é naturalmente Vossa uma Excelência é fixação... ridículo com essa fala. Senhor presidente, eu ouvi Vossa Excelência agrediu a todo mundo, ofendeu a todo mundo, e nós ouvimos aqui pacientemente, educadamente. Agora Vossa Excelência vai ouvir. E vai ouvir quietinho, sentadinho aí. Vai ouvir sentadinho, quietinho aí. Então, senhor presidente, só tem respeito quem respeita. Então, senhor presidente. A reunião está suspensa por 2 minutos. Vai sentir caladinho. Você acha Vai caladinho. Eu vou ficar caladinho. Você quer dizer, vai escutar caladinho? Trata-se de questão de ordem que discuta a eventual ausência do relator durante parte dos debates com os convidados na tarde de ontem, acompanhados pelas equipes de assessoramento à disposição da comissão. À vista do exposto, parece-me
manifestamente improcedente a questão de ordem, embora a ata registrará a manifestação de Sua Excelência, como é de seu legítimo direito. Tendo por eles o maior respeito. Pela ordem, o senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Trata-se de questão de ordem, artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, fundamentada nos seguintes dispositivos legais: artigos 92 e 306 do Regimento do Senado Federal e artigo 38 da Lei 1079 de 50. Senhor presidente, o pedido de impeachment que ora essa comissão analisa está assentado em supostos de respeitos à Lei Orçamentária Anual, que constituiria um crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Fato 1. O relator eleito por essa comissão, quando governador do Estado de Minas Gerais, incorreu em prática idêntica à que está sendo acusada a senhora presidenta da República no pedido de impeachment, 5% em educação. O governador Antônio Anastasia não cumpriu o que determina a Constituição e, mais ainda criou, com o Tribunal de Contas do Estado, um relator que tinha sido deputado pelo PSDB, um termo novo, termo de ajustamento de gestão. Um termo de ajustamento de gestão para burlar o que está na Constituição. O que uma transmissão ao vivo não faz, né? Em cima dessa... Senhor presidente, isso não é uma questão de ordem, senhor presidente. Vamos respeitar. Senhores vão nos respeitar aqui. Porque os senhores estão querendo tirar uma presidente da República por 6 decretos. Senador, que todos os governadores... Senador Lindenberg. Eu quero concluir. Senador Lindenberg, a palavra de Vossa Excelência será assegurada. Desse país. Então nós queremos sim, senhor presidente. E vamos questionar até o final. A presença... Na oposição. E retornando agora à oposição, voltam os velhos hábitos, as velhas práticas, rompendo até limites das relações interpessoais que devem ser respeitadas a despeito das divergências políticas. É lamentável que se tenha um fim tão melancólico, com a presidente Dilma Rousseff denunciada ontem, que será denunciada pelo Procurador-Geral da República, como ontem noticiou toda a imprensa brasileira, o ex-presidente Lula, é um fim melancólico. Poderíamos assistir um fim com maior grandeza, com maior espírito público, mas, infelizmente, agora estão só se preocupando em construir um discurso... Conclua, senador Cássio. Vossa Excelência pediu uma questão de ordem, está entrando no mérito da questão. Não, Excelência. Peço pela ordem, senhor presidente. Eu não pedi questão de ordem. Eu peço pela ordem, senhor presidente. Só para esclarecer, presidente, eu não pedi questão de ordem. Eu pedi a palavra pela ordem e, generosamente, como determina o regimento, Vossa Excelência... Então vamos considerar como sendo uma palavra para contraditar. Eu quero contraditar o senador Cássio. Não, também, senhor presidente. Veja só. Senhor presidente. Senhor presidente, A sessão foi convocada, senhor presidente. Presidente, se Vossa Excelência permitir, vai fazer esse debate aqui, porque o PT já não defende mais a presidente Dilma, o PT só quer fazer seu discurso político Essa estratégia, nas próximas eleições. Voltou a ser o velho PT de toda a vida. Eu quero falar, eu queria pedir a palavra pelo artigo 14, porque ele citou o PT. Se for abrir para contraditar, eu quero, presidente. Um momentinho. Ele citou o PT e eu quero responder pelo PT. O plenário está ultrapassando os limites. Vamos ter calma. Agora, eu já estou com a resposta aqui. Nós vamos por etapa. A questão de ordem da senadora Gleice Hoffmann. Com base em que artigo do regimento, presidente? Artigo 18, uma reclamação, senador. Senador Ferraço. Vossa Excelência é um dos mais brilhantes senadores dessa casa. Senador, não precisa falar isso, senador. Não é chincana. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Para uma reclamação, foi a questão de ordem que eu fiz. Eu vou responder a questão de ordem da senadora Gleice Hoffmann. É uma obrigação e o respeito da presidência responder à questão de ordem. Com a palavra, o senador Cássio Cunha Lima. Eu sequer concluí a frase, não havia sujeito na frase, interromperam a frase e colocaram a carapuça. Fiquem com ela.
Fiquem com a carapuça que vocês mesmos colocaram. O que nós estamos vendo aqui é a repetição de um gesto que vem ocorrendo desde o momento da instalação desta comissão, quando, para ganhar algumas horas, ou talvez um dia a mais, nessa ganância, nessa sede de poder, de quem não quer largar o osso de forma nenhuma, se tenta procrastinar, se faz chicana, se faz obstrução de um processo previsto na Constituição, legítimo, e se passa a ter, inclusive, desrespeito nas próprias relações interpessoais que procuramos sempre preservar. O que se vê nesse instante é o velho PT de sempre. O PT do quanto pior, melhor, o PT do circo pega fogo, já abandonaram a presidente Dilma Rousseff há muito tempo, entregaram a presidente à própria sorte, não se faz a defesa aqui da presidente. Ontem, nós não tivemos, a rigor, um espaço para a defesa da presidente Dilma Rousseff. Tivemos mais um palanque de proselitismo político. O que o doutor Marcelo fez ontem foi motivo de piada nas consciências mais maduras do Brasil, pelo que ele tentou fazer aqui nesta comissão. Então, a comissão renova o apreço, o respeito ao trabalho do digno relator, que de forma justificada se ausentou por alguns poucos instantes e retornou após a provocação desnecessária a esta comissão, e que dentro de poucos instantes fará a leitura do seu relatório. Mas o Brasil está acompanhando a leitura política de tudo que está acontecendo, dessa tentativa de procrastinação reiterada, de quem já abandonou, sim, a defesa da presidente. Não há mais defesa da presidente, há apenas a tentativa vã de construir um discurso para disputar futuras eleições. O PT voltou a ser o velho PT de sempre. Agressivo, desrespeitoso, provocador, como fizeram durante anos que estiveram. De um senador do PSDB na relatoria. Então a gente quer aqui, com essa questão de ordem... Te agredi, não. Não agredi. É importante... Um momentinho. É importante... O senador não pode agredir. Presidente. É importante que todos relembrem pela experiência. Tenha calma. Presidente, tem que retirar dos anais, das notas. Presidente, a palavra eu não sou cinismo. Cínico, É uma agressão à trabalho, não sou deputado de Minas para estar julgando isso. Então eu acho que merecemos senhor presidente, respeito. vamos garantir a... E a discordância. O Lindenberg estava com a palavra, senhor. Essa questão de ordem é Vamos manter o nível. Agredir não, senador Amorim. Um momentinho, senador Amorim. Me senti agredido. Agredir não. Então, eu também acreditei nesse governo. Vossa Excelência não está com a palavra. Não sou deputado estadual de Minas. Se houve omissão lá, paciência. Aqui nós temos que cumprir a nossa missão, presidente. Se Vossa Excelência... Agredir não. Se Vossa Excelência ficou agredido... Com todo respeito. Agredir não. Senador Lindenberg, Vossa Excelência já apresentou a questão de ordem. Sem agressão. O senador... contraditar, senhor O presidente. senador Cássio Cunha Lima pediu para contraditar. Quer ceder a palavra ao Ferraz para contraditar? 5 minutos, o senador Ferraz. Quero encerrar em 20 segundos, senhor presidente. Só quero encerrar. Porque foram... Só quero encerrar em... Se os senhores se sentiram agredidos pela palavra cinismo, eu vou repetir. Cinismo é o que os senhores estão querendo fazer aqui. que é cínico. Repito, cinismo. Porque os governadores fizeram decretos de créditos suplementares em todos os estados do país. Fez o governador fez o governador Geraldo Alckmin. Então, falando, é muito isso que os senhores querem fazer aqui. Não, um momentinho, depois de Ferraz. Vossa Excelência está em terceiro lugar, desculpe. Com a palavra o senador Ricardo Ferraz para contraditar a questão de ordem do senador Lindenberg. Senhor presidente, lamentavelmente, todo esse teatro exercido pelo senador que me antecedeu, porque eu não vou dar ele o direito de se prevalecer do artigo 14, mas todo esse teatro patético. A presente reunião destina-se à apresentação do relatório pelo relator, senador Antônio Anastasia. Vossa Excelência
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Gleice. Senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, o senhor relator e a todos os membros da comissão. Com a palavra, a senadora Gleice Hoffmann. Muito obrigada, senhor presidente. Ontem, durante a sessão realizada, eu fiz uma manifestação aqui pela ordem que entendi e entendo legítima sobre a ausência do senhor relator dessa matéria durante parte da oitiva dos convidados que traziam substanciosos argumentos da defesa da presidente da República. Relevante debatidas no tribunal. Todas as vezes que o relator das ações diretas, por qualquer motivo, esteja ausente, o depoimento das autoridades nas matérias é suspenso. Não se pode admitir que um relatório seja preparado antes que esgotados os argumentos trazidos nos debates. Não um julgamento correto como deve ser. Portanto, eu quero que fique registrado isso nesse processo em ata sobre esse comportamento em relação à ausência ontem do relator na oitiva, final da oitiva, das testemunhas de defesa aqui que foram ouvidas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, afora a postura, vou usar uma expressão forte, mas o momento exige, desleal e oportunista, que foi Eu protesto, senhor presidente. Eu tratei todo mundo também aqui com protesto, muito respeito. Não tem nenhuma posição deslealdade desleal aí. e nem oportunista Que agressividade desnecessária, não tem nenhuma deslealdade. Eu sequer disse Garantia quem a tinha sido palavra, senhor leal e presidente. desleal. Com certeza seria a mim, não. Não, calma, vocês estão desesperados. Eu nem concluí a frase. Não estamos desesperados, apenas queremos respeito nesse processo. Senador Gleice, vamos eu ouvir o sequer senador concluí a Cássio. frase, colocaram logo a Se carapuça. Eventualmente alguma... É porque alguma já foi usada isso, essa expressão foi usada ontem pelo senhor relator e eu não vou admitir que ela seja usada novamente. Eu não. Vossa Excelência, eu peço que Vossa Excelência me garanta a palavra.